Mais de um ano depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, cientistas ainda tentam entender os efeitos da Covid-19 sobre o corpo. Algumas pessoas desenvolveram sintomas leves, já outras apresentaram sintomas mais graves. Mas e as sequelas? Sobre elas, a gente conversa agora com o infectologista do Hospital Moriá, Leão Capovilla. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Essa é uma doença nova, apesar de já ter um ano no nosso cotidiano, e a gente tem aprendido cada dia um pouco mais. O que a gente já entendeu das possíveis sequelas do coronavírus no nosso corpo humano? Evidentemente, o coronavírus deixa sequelas pulmonares, isso associado principalmente com quadros que têm um acometimento pulmonar mais intenso. Já as sequelas de ordem neurológica, neurocognitiva, como transtornos tanto de humor, ansiedade e até questão de esquecimento, que muitos pacientes têm queixado, não se tem uma correlação direta com a gravidade, mas sim observado de forma regular em alguns pacientes que tiveram o quadro de Covid. Vamos deixar bem claro que eu acho que isso é importante que você mencionou, né? Independente do grau da doença, se ela atingiu um grau sério, a pessoa foi hospitalizada ou não precisou da hospitalização, as sequelas podem aparecer. Entenda, é uma doença nova, nós estamos aprendendo sobre ela ainda, mas sim, ela é observada mesmo em pacientes que fizeram formas mais leves. E doutor Leão, você mencionou dessas sequelas neurológicas, né? Dor de cabeça, esquecimentos. A gente consegue já entender se elas são duradouras, se elas não são duradouras? Não, a princípio ainda não. O que a gente tem observado é que alguns pacientes mantêm ela por um período mais curto, porém outros pacientes conseguem manter ela durante meses ainda. Então, a gente não consegue definir exatamente a durabilidade desses sintomas. E doutor, a gente consegue já também entender essas sequelas pela faixa etária? Ou seja, mais velhos podem ter determinado tipo de sequela, a população adulta um tipo e as crianças, por exemplo, outro? Ou também isso é algo que a gente tem descoberto de pouco em pouco? É um conhecimento que ele está se construindo. O que a gente observa é que, de forma geral, crianças não têm grandes complicações. As formas mais graves que as crianças podem fazer de Covid com vasculite e sim, eventualmente ter alguma complicação, são raríssimas. Mas o que a gente tem observado são mais idosos e adultos apresentando essas complicações, especialmente essas de esquecimento e ansiedade. É, Por, por exemplo, essas coisas de esquecimento, essas sequelas neurológicas, elas variam muito da gravidade? Você falou, esquecimento é algo que, obviamente, preocupa as pessoas, né? Você, na sua vida cotidiana, tem um lapso da memória, mas não é algo tão grave. A gente tem outras sequelas neurológicas mais graves que devem ter uma atenção maior? O que a gente observa é que quando o Covid está na sua fase ativa, alguns pacientes apresentam um quadro de encefalite. Tem uma inflamação do cérebro, e isso está associado com uma alteração mais da questão do comportamento da pessoa. Isso a gente observa de uma forma relativamente regular. Alguns pacientes o fazem mesmo. E, eventualmente, quando o paciente ele fica mais grave, quando ele vai para o UTI, isso pode se intensificar por vários fatores. Mas falar que ele é, de fato, um transtorno complicado, como outras vezes que a gente já conhece, por exemplo, o mal de Alzheimer, mas não, ele não chega a esse nível. Ele é um grau de esquecimento relativamente brando. E doutor, no começo da pandemia, a gente, claro, fazia uma alusão justamente do coronavírus com o vírus influenza, ou seja, que provocaria uma gripe e que atacaria principalmente o sistema respiratório. Pelo que a gente tem acompanhado, o coronavírus ele tem uma complexidade muito maior que pode afetar diversas partes do corpo. A gente mencionou há pouco, você falou das dores de cabeça, afeta, claro, o pulmão. Por isso que deixa esse vírus tão complicado para a ciência? Ele é um vírus extremamente novo e ele tem um comportamento bem atípico, bem próprio. Inicialmente, a gente fez essa comparativa que nós tínhamos com a influenza, que eram os grandes quadros de pandemias virais, que norteou nossas condutas e que ainda hoje são referências para algumas situações, mas claramente o Covid tem um comportamento próprio. Esse quadro neurológico a gente não observa tanto com influenza. Raramente a gente vê encefalite por influenza mesmo. E doutor, existe maneira de tentar evitar ou diminuir esse tipo de sequela durante o tratamento e até mesmo depois? Quais são as indicações para os pacientes que tiveram a Covid-19 e registraram essas sequelas?
Infelizmente, não tem uma forma de se prevenir isso. Isso se dá muito da forma como o seu corpo reage com o vírus. É um padrão bem próprio da relação que a gente tem entre parasita e hospedeiro. Agora, dado que a pessoa apresenta esse sintoma, é interessante, é muito bom que ela faça o segmento com o especialista. Doutor Leon Capovilla, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre essa doença, que, claro, sempre traz uma novidade, é importante a informação de qualidade. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar essa entrevista, informação de qualidade a todos, de graça, e também se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tchau, tchau.